A todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, que a graça, que a bênção de Deus estejam no seu coração e na sua vida, né? Vou estar colocando agora um testemunho do irmão Valdecir, né? Se eu não me engano é esse o nome, lá de Guaporé. Ele deu esse testemunho agora no último sábado, dia 27, em Bento Gonçalves. Ao longo desses 38 anos do Ministério Cristo é o Senhor, né, muitas pessoas, depois de curadas, de libertas, de abençoadas, de prosperarem na vida, de crescerem, de terem curas milagrosas dos seus filhos, se voltaram contra o Ministério Cristo ao Senhor. Foram, no mínimo, 10 vezes que isso já aconteceu ao longo dos 38 anos. Muito Bispo José já enfrentou isso. Quando estavam lotados de problemas, de doença, ele era a melhor pessoa do mundo. Agora que estão abençoados, felizes, não tem falta em nada, ele, nas palavras das pessoas, ele está endemoniado, perturbado e outras palavras assim. Rasgando diversos estudos que nós já aqui juntos estudamos na série Emoções, Milagres e Cristo, né? O quanto você deve honrar os servos de Deus. Mas enfim, eu quero trazer para você hoje, né? Tanto para você que está assistindo esse vídeo aqui no meu canal no YouTube, ou para você que está ouvindo através do programa de rádio, presta atenção nas palavras desse irmão que cometeu esse mesmo erro de se voltar contra o Bispo José, de dizer que ele estava perturbado, que ele estava endemoniado, que ele estava errado e assim por diante. Olha a consequência na vida deles. E todos, se nós pegarmos todos os exemplos de pessoas que se voltaram contra o Bispo José ao longo desses 38 anos, todos, sem exceção, não têm nada de bom para contar. Dura um tempo as suas vitórias e bênçãos. Depois começa tristeza, sofrimento, separação, guerras, perdas, muitas irreparáveis. Porque é isso? Se voltam contra aquilo que é de Deus. Honre o teu pastor, independente na igreja que você esteja. Honra o teu pastor. Se os milagres, se os comportamentos que Jesus Cristo disse, e aqueles que vos ouvirem, esses sinais vos acompanharão. Expulsa demônio. Ainda na tua igreja, expulsa demônio? No Ministério Cristo Senhor? Sim. Cura os enfermos? Sim. Traz transformação de vida? Sim. Ou seja, então tem Deus ali. É Bíblia, estou falando de Bíblia. Então eu quero trazer isso, né, como um alerta para você. Não faça esta bobagem. Não cometa esse erro de se levantar contra os servos de Deus, pois você vai acabar se tornando mais um na triste estatística de pessoas que tinham tudo para ser feliz e jogaram fora por dar ouvido ao espírito do engano, por dar ouvido a Satanás. Honra os servos de Deus, para que algo pior não te aconteça. E aí, nem eu, nem o Bispo José poderemos fazer qualquer coisa por você, pois você rejeitou em obras as nossas orações, os nossos trabalhos e aquilo que nós poderíamos fazer por você. A partir desse momento, é entre você e Deus. Ouça este testemunho. Veja o quanto é perigoso se levantar contra Deus. Salve os irmãos, capaz do Senhor, amém? Que bom, né, irmãos? Nós estamos aqui essa noite e desde quando eu cheguei, toda vez que a gente visita a casa do Senhor, que a gente sente o Espírito Santo, é muito bom. E essa noite aqui, desde quando eu pisei, eu já senti o Espírito Santo falando dentro de mim. Então, até agora, houve um agir, um poder de Deus maravilhoso. E eu nem sabia que ia dar o testemunho, mas amém. Irmãos, assim, ó, eu era novo no Evangelho, naquele tempo lá nós tínhamos a igreja pequena, e eu achava que eu entendia de tudo da Bíblia, eu achava que eu era bastante estudado, né? Só que na verdade, eu li um pouco a Bíblia e não sabia de nada, né? E tinha umas dúvidas que eu tinha que tirar com o bispo, né? Que eu achava que eu estava certo.
o meu ego estava lá em cima, eu queria, né, mostrar que eu sabia da Bíblia, né? Então, numa certa noite, num culto, eu não gostei do que o bispo falou lá no púlpito lá, então eu peguei ele e levei ele lá para trás da igrejinha. E lá para trás da igrejinha, então, nós resolvemos debater entre eu e ele. Né? Eu, nas palavras certas da Bíblia, batendo com o ungido de Deus. Não foi fácil. Foi difícil. O bispo me disse muitas coisas, e eu disse muitas coisas para ele. Nós quase chegamos até se esbofetar lá, só não se demos tapa porque tinha Deus no meio de nós. Mas quando ele disse que eu estava endemoniado, isso aí me irritou o coração. Quando eu ouvi as palavras, ele me disse: Valdeci, tu está endemoniado, tu tá com o diabo no corpo. Isso aí me subiu a ira, me subiu uma revolta dentro de mim, porque eu não aceitava isso. O que valia para mim naquela hora, naquele momento, era a minha razão. E eu fui muito rebelde. E nessa rebeldia que a gente toma decisões difíceis e decisões que a gente acaba quebrando a cara. E o bispo falou umas verdades para mim e não entrou na minha cabeça e não entrou no meu coração. E a pior de todas as coisas é quando tu não é batizado com o Espírito Santo, e eu também não era batizado com o Espírito Santo. E a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, ela não vai escutar o que o Espírito Santo tem para confortar essa pessoa. Na mesma hora, eu saí da igreja. E eu saindo da igreja, eu ainda levei a minha esposa comigo. Que ela não tinha nada a ver com o problema. Achando que eu estava certo. Disse um monte de coisa para ele, eu não sei nem como ele me atura até hoje, né? Depois daquilo. E saí da igreja. Quando eu saí da igreja, irmãos, eu falo para vocês assim, ó, para todos vocês. Pensem 2 vezes antes de sair da igreja. Eu saí, eu sei o que é isso. Eu não sou exemplo para vocês. Mas eu sou um pouquinho da prova de que é dizer para vocês assim, ó, não saia do ministério. O ministério, não importa o que ele seja, não saia do ministério. Não apronte para um ungido. Porque me encher com o ungido de Deus é a pior coisa que tu faz na tua vida. Nós se afastamos da casa do Senhor por 2 anos. Em 1 mês eu estava frequentando outra igreja já. Vocês sabem o que aconteceu na outra igreja que eu estava frequentando? E vocês sabem o que eu ouvi em casa da minha esposa? A gente não sentia o Espírito Santo, porque não tinha. A gente não sentia as profecias, porque não havia profecia. A gente não sentia Deus trabalhar no coração de nós, porque a gente não via Deus trabalhar. É ruim sair do lugar onde Deus colocou a gente para ficar. A Bíblia diz que Deus, então, deu uma nação para nós seguir, e a nação que nós temos que seguir é essa, a primeira nação. Se nós somos escolhidos para esse ministério, que fique nesse ministério. Porque isso aí, vocês vão sofrer as consequências, mas porque vocês pediram, como nós pedimos. 2 anos afastado da casa do Senhor. E a minha esposa chegava em casa todos os dias e dizia: tu viu, eu não sinto o poder de Deus, tu viu, eu não consigo louvar, tu viu, eu não consigo buscar. E aquilo lá me doía por dentro, porque fui eu que fiz isso. Fui eu que fui desobediente. Fui eu que fiz as coisas erradas. Mas o ego da gente não deixa a gente pedir desculpa, e eu não ia pedir desculpa pro bispo. 2 anos não fui pedir desculpa, nem olhar para a cara dele. Eu falava só com o pastor Pedro. O pastor Pedro vinha lá em casa, da irmã Noeli, falava comigo, me ligavam e dizia: irmão Valdeci, não é assim. Eles me confortavam toda hora, todo instante. Vocês sabem o que é isso? É que Deus usa alguém do ministério para nos confortar e nos trazer de volta para a casa do Senhor. E chegou um tempo, nesses 2 anos aí, que a minha esposa não aguentou mais na igreja. E ela disse bem assim para mim: ó amor, tu quer ficar aí, tu fica sozinho, porque eu estou voltando para a minha igreja. E quando eu vi que a minha vida estava se destruindo, estava acabando com tudo, as minhas dívidas estavam sempre no vermelho. Quando eu comecei no ministério, eu não tinha nem dívida, porque o Deus que eu servia, através do pastor, do bispo, das orações, do jejum que eles faziam por nós,
Aquilo ali me ajudava a pagar as contas, me ajudava a virar o mês, me ajudava a buscar. Aquilo ali me fortalecia, porque eles oravam por nós. Mas de repente isso aí acabou. E se isso aí acabar na vida de vocês, deles deixarem de jejuar, deles deixarem de orar por vocês, só o jejum e a oração de vocês não vão adiantar, porque os meus não adiantavam. E aí ela voltou para a igreja, e eu me ajoelhei lá na igreja onde eu estava e disse: Senhor, se é esse o caminho de eu voltar, eu vou voltar, eu vou me humilhar, eu vou voltar. Mas o Senhor fala através da tua palavra que é para mim voltar. E eu fui num culto de domingo, e eu abri a Bíblia em Filipenses, que falava sobre reconciliação. E quando eu li que a gente tinha que se humilhar, se reconciliar com a igreja, naquela mesma noite eu fui falar com o pastor presidente. E vocês vão ver agora como a obra é de Deus mesmo. Quando eu falei com o pastor presidente daquela igreja, ele disse: meu servo, tu sabe que a igreja gosta de ti, mas volta para a tua igreja. Eu te dou carta, eu escrevo que tu foi um bom servo, mas tu volta para a tua igreja e vai lá e fica com a tua mulher e serve aquela tua igreja que tu foi batizada. Porque lá é o teu lugar. Então, irmãos, como é que eu ia estar certo se Deus usou até o presidente daquela igreja para falar para mim voltar para a igreja? Quem que estava certo? Eu? Não. Eu estava totalmente em um lugar em que eu não conhecia e buscando um Deus que eu não conseguia buscar. E aí, a gente decide voltar. E até eu peguei, o pastor, eu tinha falado que eu ia voltar. O pastor disse: então volta, Valdecir. Que eu, pastor, já há 2 anos que ele vinha batendo, né? E o bispo eu não tinha falado. Quando eu cheguei lá, eu peguei o bispo de surpresa. Olhem para ele. Vocês acham que ele me tratou mal? Quem acha que ele me tratou mal aqui? Levanta a mão. Irmãos, nós quase se estapeamos da igreja. Mas ele disse lá do púlpito lá, Santa Ceia. E eu estava na Santa Ceia. Ele disse: irmão Valdecir, está bem? Eu estou bem. Vai voltar para a igreja? Vou voltar. Quem aceita o irmão Valdecir na igreja aqui? Toda a igreja levantou a mão que aceitava o irmão Valdecir de volta. Ele podia me afligir naquela hora, mas ele me aceitou de volta. E sabe o que aconteceu com o irmão Valdecir? O irmão Valdecir, então, percebeu que é ali que eu tinha que começar a buscar Deus. E quando eu busquei pela primeira vez, foi no primeiro do ano, que nós teve a virada na igreja. É muito importante, irmãos. Muito importante você deixar pai, mãe, filho e filha para passar a virada do ano na igreja. Presta atenção. O Senhor Jesus está esperando tu na virada do ano na igreja. E às vezes a gente fica em casa querendo tomar um refri, ficar com a família, e o Senhor Jesus lá aguardando nós na igreja. O nosso lugar está preparado lá. A virada do ano nossa é dentro da igreja. E quando eu cheguei lá, que começou a oração, no primeiro do ano eu já fui batizado com o Espírito Santo, igreja. Depois de 2 anos rebelde, eu fui batizado com o Espírito Santo na igreja. Mas aonde que eu fui batizado com o Espírito Santo? Na igreja que eu falei mal, na igreja que eu rejeitei, na igreja que eu queria eu destruir. E estava destruindo a minha família também. Sabe por quê? Porque enquanto eu estava nessa igreja, nesse ministério, eu consegui tudo dentro da minha casa. E depois que eu saí, eu não consegui mais nada. Nem o meu salário eu não dava volta. Pede para minha esposa. Quando eu saí da igreja, como é que era nossa pagar a luz? Eu pagava um mês sim a luz, e o outro mês não, porque não tinha dinheiro para pagar. E assim eu ia dando a volta. O carnê do caro, então, 48 vezes eu fiz. Comprei o meu primeiro Fiesta, no vermelho, pagando as dívidas. Depois que voltei para a igreja, batizado com o Espírito Santo em primeiro lugar. Segundo, fui buscando a Deus ainda. E aí nós não estávamos na igreja nova, nós estávamos na igreja alugada. Aí então, naquela noite lá, foi a maior prova que eu tive de Deus. Porque eu não era batizado com línguas ainda. E aí, naquela noite, eu fui batizado com variedade de línguas. Eu ganhei dom da profecia, dom de expulsar demônios,
dom da cura, ganha o dom da palavra, irmão. 5 dons. Eu ganhei tudo de graça, porque Deus aceitou a minha humilhação e aceitou eu voltar para a casa do Senhor. Vocês acham que eu estou na igreja por causa do bispo, por causa do pastor? Por causa de homem algum? Não! Eu venho para a igreja por causa de Deus, igreja! Eu venho buscar aquele que é dono da honra e de toda a glória! Ora, lava se anda, lava te canta, lava sai. Glória a Deus, aleluia! Santo é o teu nome. Irmãos, para acabar, eu quero falar para vocês que ainda não buscaram o Espírito Santo, ou se vocês não sentem Ele, busquem o mais rápido possível. Busquem Ele e sejam batizados com o Espírito Santo. Porque depois que eu fui batizado com o Espírito Santo e todos esses dons Deus me deu, o Espírito Santo começou a falar comigo de um modo diferente. O Espírito Santo começou a me conduzir de um modo diferente. E agora eu entendo qual é o verdadeiro mistério de Deus. Pode o bispo falar qualquer coisa para mim. O pastor está aqui de prova. Quando eu voltei para a igreja, que eu resolvi servir, o pastor ia me chamar de boca aberta para cima. Sabe por quê? Porque eu era um boca aberta. E eu tinha que aprender na base da Mara, né, pastor? Eu tinha que aprender. E ele me dizendo as coisas, eu baixava a cabeça e dizia para o pastor, sim, eu vou fazer. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo já falava dentro de mim. Obedeça, servo. Obedeça, servo. Faça, servo. Trabalha, servo. Faz como ele pediu. Se ele te xingou, obedeça. Isso vai servir para ti, vai servir para exemplo. E é assim, igreja. Se eu tivesse que falar aqui mais, eu falava a noite inteira. E se acham que é mentira, a minha esposa está ali, pode pedir para ela que ela não vai mentir nenhuma palavra, porque eu e ela somos uma só carne e um só espírito, que nem Deus. O que eu falo, ela bate, o que ela fala, eu bato também. Então, igreja, eu quero agradecer, porque eu sei que teve muita gente que orou por mim naqueles 2 anos que nós estivemos fora. Eu agradeço as orações de todo mundo. Agradeço o pastor Pedro com a paciência comigo, o bispo José por ter me aceitado de volta para a igreja. E quero dizer para vocês, jamais saio do ministério de vocês, jamais saiam dessa igreja, porque eu saí. E eu não estou falando tudo o que aconteceu, porque se eu vou falar, meu Deus, vocês vão levantar a mão e dizer assim, não, daqui é mesmo que eu não saia dessa igreja. Amém? Palmas para o Senhor Jesus. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe. Deus te guarde, proteja. Louvado a Deus. Esse é o ministério Cristo é o Senhor. Mais forte para Jesus Cristo. Ele é o rei dessa igreja. Ele é o nosso rei. Não tem para ninguém. Aqui é Deus. Aleluia. Vamos buscar Jesus quando nós podemos achar. Preparar. Amém? Oh, glória a Deus. Lindo testemunho. Esse irmão ainda conseguiu dar o seu testemunho. Muitas das pessoas que se levantaram contra esse ministério, infelizmente, mesmo que quisessem dar os seus testemunhos, não poderiam mais, porque partiram, não deu tempo. Busca Deus para a tua vida. Não deixa o inimigo encher o teu coração de raiva, ódio, rancor, mágoa. Quando que tu viu Cristo fazendo esse tipo de coisa? É importante que você se volte para Cristo. Busque o Espírito Santo, que nem o irmão estava dizendo. O diabo conseguiu enganar ele com tanta facilidade porque ele estava vazio. Não tinha nada de Deus nele. Busca ao Senhor. Deus o aceitou de volta. Porque nesse ministério, para voltar, tem que ter a aprovação de Deus. É Deus que manda, não é a gente. Por isso, busca Deus para a tua vida. Busca a tua salvação. Busca a tua salvação. Ela é individual. Dia após dia, mais e mais pessoas têm sido curadas, libertas, transformadas.
mais e mais pessoas têm alcançado grandes bênçãos e vitórias nas suas vidas, porque são obedientes e fiéis a Deus. Não deixe o diabo entrar no teu coração, como o irmão Valdecir deixou, quanto muitas e muitas outras pessoas deixaram. Muitas delas, infelizmente, nunca voltaram para se arrepender e pedir perdão como ele. Inclusive, há não muito tempo atrás, eu soube que mais uma dessas, infelizmente, morreu. Que nós não queremos o mal de ninguém. Nós queremos que todos sejam felizes com Deus aqui na terra e no céu. Porém, toda maldade que tu plantar, toda palavra negativa que tu plantar contra aqueles a quem Deus escolheu, vai acabar se voltando contra você. E nós queremos que você seja feliz e viva em paz. Jesus te ama e Ele quer te fazer feliz. Ele quer te ajudar. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, divulgue ele. Quem sabe muitas outras pessoas estão pensando em fazer essa mesma bobagem. Nos ajude a levar a palavra de Deus, para que elas não dêem entrada para o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Não temos prazer nenhum na morte ou na desgraça daqueles que se levantam contra nós, mas infelizmente é necessário que aquilo que a Bíblia diz se cumpra, palavra por palavra. Os bons para a bondade, os maus para a maldade e destruição. Fique todos na paz de Deus.